Olá, bem-vindo ao canal do Biruta. E hoje, no segundo vídeo da série Biomas, nós vamos seguir falando do Delta do Okavango. Abordaremos agora as relações ecológicas que acontecem dentro desse incrível bioma. Mas primeiro, o que são relações ecológicas? Bom, relações ecológicas são interações que acontecem entre seres vivos. Existem diversas classificações para essas interações. Vamos começar dizendo das duas mais básicas, que são quando acontecem dentro da mesma espécie e quando acontecem dentro de espécies diferentes. Como assim? As abelhas, por exemplo, quando você vai ver ali uma sociedade de abelhas, né? As abelhas são insetos sociais, elas vão se relacionar ali dentro daquela sociedade delas, então abelhas com abelhas. Então a sociedade de abelhas é uma relação intraespecífica. O que significa isso? Significa que ela está acontecendo dentro da mesma espécie. Se for de espécies diferentes, como por exemplo, quando um leão ali, ele vai perseguir, por exemplo, uma zebra e tal, isso aí é uma relação entre espécies diferentes, né? Então é interespecífica. Para separar o inter do intra, é bem simples, é só lembrar de internacional. O que significa internacional? De países diferentes, então uma viagem internacional. É uma viagem que vai sair de um país e vai para outro, são países diferentes, né? E o intra, eu uso normalmente, né, brincando aí um pouquinho com o sotaque mineiro. Vamos embora para Confins, graças a Deus. O tempo lá em Confins também tá bom demais da conta. De entrar no lugar, você vai entrar no shopping. Então o que é isso? Você está entrando, é dentro da própria espécie, da mesma forma que dentro do shopping, fica a dica aí. Então essa é a primeira divisão que você pode fazer de relações ecológicas. Mas você pode dizer, por exemplo, de relações harmônicas e desarmônicas também. O que é isso? Uma relação harmônica, como o nome sugere, né, harmonia, é quando ninguém sai prejudicado aí por essa relação ecológica. Pode ser que nem todo mundo se beneficie, mas ninguém vai sair prejudicado. Então pode ser que um saia beneficiado e o outro tanto faz. Ainda assim ela é harmônica. E desarmônica é quando alguém sai prejudicado. Então, por exemplo, no caso das abelhas ali, que é uma sociedade, né, uma relação harmônica. Elas estão cooperando entre si ali, tem divisão de função e etc. Então é uma sociedade harmônica. No caso ali do leão com a zebra, aí é diferente. Aí vai ser uma relação ecológica desarmônica, porque para a zebra não é interessante. Embora seja interessante para o leão, né, ele precisa se alimentar, para a zebra não é bom, ela vai servir de alimento ali, então para ela não é interessante. Tá? E, como vocês podem imaginar, existem assim incontáveis relações ecológicas dentro do Delta do Okavango, porque existem muitos animais ali, é uma diversidade muito grande de vida, e você pode falar de 1 milhão de relações ecológicas acontecendo ali o tempo inteiro. Predação, comensalismo, a própria sociedade mesmo, colônias, enfim, tem diversas relações ecológicas acontecendo ali ao mesmo tempo. Então eu selecionei aqui 3 para a gente falar um pouquinho melhor. A primeira que eu queria citar é uma sociedade. Uma sociedade, ou seja, uma relação ecológica que ela é intraespecífica, ou seja, ela é de dentro da própria espécie, e é uma relação harmônica, que seria a sociedade dos elefantes. A sociedade dos elefantes, pessoal, é extremamente complexa, porque são animais muito inteligentes. O cérebro de um elefante, pessoal, ele pesa 5 quilos, tem 3 vezes mais neurônios do que o nosso. Ah, mas então por que o elefante ele não é tão inteligente quanto um ser humano? Isso aí tem a ver com a localização e a função dos neurônios dentro do cérebro, que é tema para outro vídeo, mas aqui basta dizer que eles são extremamente inteligentes, eles têm uma memória realmente muito boa e a sociedade deles é super complexa. Como é que funciona normalmente a sociedade dos elefantes? Eu digo normalmente porque em animais complexos você vai encontrar sempre exceções, mas vamos pegar aqui uma regra geral que vai servir para a maioria dos bandos de elefante. Eles são formados por uma fêmea mais velha, que é chamada matriarca, as filhas dela, em diferentes estágios de desenvolvimento, né? Ou seja, mais novas, mais velhas, os filhos dela, mas aí sempre novinhos, porque o macho, quando ele começa a ficar mais velho, ele deixa o bando, e aí ou ele vai viver sozinho ou ele vai viver em grupos de outros machos, né? Em bandos formados aí por mais alguns machos, né? E essa matriarca é que vai liderar o grupo, depois ela vai ficando velhinha, termina por falecer, vai assumir a filha mais velha e vai seguindo assim essa configuração. Pessoal, esse segundo vídeo da série ficou muito grande, eu tive que dividir ele em 3 partes. Então procurem as outras para ter acesso ao conteúdo todo. Um abraço.